Mas hoje é dia 12 de agosto de 2018, dia dos pais, dos avós, dos bisavós. O senhor já é o que? Avô, né? E que o Senhor Jesus era filho de Davi, mas na realidade ele era tataraneto, né? Então o avô é pai dobrado, o bisavô é pai triplicado e por aí vai. E nós estamos estudando as obras da carne que são conhecidas e são prostituição e impureza lascívia. Está lá em Gálatas 5, a lista suja, Gálatas 5, 19, 20 e 21. Prostituição, impureza, lascívia, os pecados pessoais, os pecados que corrompem o amor próprio, idolatria e feitiçaria, que são os pecados que deturpam, corrompem o amor a Deus, a falsificação da adoração. Nós temos a idolatria, que é a substituição do objeto de adoração, quando algo tira Deus do foco, né? Idolatria é tudo aquilo que oblitera, né? Que tampa, que eclipsa, que oculta a Deus, né? Pode ser não necessariamente um ídolo de barro, de pedra, de madeira, de metal, mas pode ser uma pessoa, pode ser uma coisa física, pode ser um sentimento. E nós vimos também a feitiçaria, que é o uso e o abuso das drogas, né? E daquilo que, conforme a gente viu, se a idolatria ele explora o lado religioso bom do homem, a feitiçaria explora o lado religioso ruim do homem, porque o homem tomou daquele fruto o conhecimento do bem e do mal. Então ele tem a bad religion e a good religion, né? A boa religião, que seria a idolatria, é aquela na qual eu tenho muitas tias, muitos parentes que cultuam. Todo mundo tem aqui no Brasil, é fácil, né? Lá na China, outros lugares, talvez seja mais raro isso acontecer, mas todos nós temos parentes que prestam culto a São Judas, a Senhora Aparecida, etc, etc, e acham que com isso estão prestando culto a Deus, acham que são caminhos de vida, mas são caminhos de morte. Eles não reconhecem que isso seja um pecado. Mas o nosso assunto hoje é as palavras que vêm logo a seguir de idolatria e feitiçaria, que é inimizades e porfias, inimizades e brigas, inimizades e dissensões, que é Équitra e Eres, que agora nós vamos começar a ver, porque nós temos aqui as 10 obras da carne, que são as obras sociais, os pecados horizontais, aquelas obras da carne que se manifestam na relação com o outro, com o próximo, que é o restante da lista aqui. Inimizades e brigas, ciúmes, que o linkaria com invejas mais lá embaixo, iras, discórdias, dissensões e facções, bebedices e glutonarias. Nós temos 5 pares de obras, 5 pares de ações da carne, que uma tem muito a ver com a outra. Por exemplo, a palavra que é traduzida aqui por inimizade, Équitra, que é E-C-H-T-H-R-E, Équitra, que é traduzido por inimizade, que também pode ser traduzida por ódio. Ela anda de mãozinha dada com a Eres, E-R-I-S, Eres, que pode ser traduzido. Algumas versões traduzem contendas, outras traduzem a Almeida, que eu gosto muito, a Almeida Revista Atualizada traduz porfias, é bonita a palavra porfia. Outras traduções traduzem rixas, outras traduções traduzem disputas, outras traduções, isso do português, né? Traduzem brigas, e outras traduções traduzem debates, mas é a mesma coisa. Contenda, porfia, rixa, briga, disputa ou debate é tudo a mesma coisa. Já dá para perceber que a Eres é consequência da Équitra. A briga é consequência da inimizade.
A inimizade, a équitra, nós estamos estudando agora esse par, esse casal aqui. Inimizades e brigas, ou, como está traduzido na maioria, quase todo mundo aqui tem a revista atualizada e a revista corrigida. Inimizades e porfias. Porfia é brigar. Porfiar. É meio que causa e efeito. Équitra é a causa, inimizade. A consequência, o efeito é a briga, a porfia, a disputa, a eres. Então nós temos um casal carnal aqui, a équitra e a eres. E quando a gente estuda essa palavra no Novo Testamento, a équitra, vamos começar da équitra, inimizade, ela é usada em inúmeros lugares do Novo Testamento. A gente, por exemplo, tem ela em Romanos 8:7, a palavra inimizade, Romanos 8:7, onde é dito: por isso o pendor da carne é inimizade contra Deus. Então, équitra, inimizade no sentido de inimizade mesmo, de inimigo, de irreconciliabilidade. Não consegue se reconciliar. Os dois não bicam, os dois não conseguem andar juntos. Existe algo, um ódio, uma característica, algo que é inerente a um, a outro, ou ambos, que não permite a amizade. Inimizade, équitra, né? É uma obra da carne. A carne é inimiga de Deus. As duas não se reconciliam, não tem como. Essa palavra também é usada em inúmeros lugares do Novo Testamento. Eu vou só pegar dois aqui mais clássicos. Aquele famoso texto de Efésios 2, aonde Paulo revela algo não informado antes, o mistério de que agora judeus e gentios estão unidos em um mesmo corpo, o mesmo povo. Isso na época do Velho Testamento era algo absurdo, era algo impensável, palmeirense e corintiano andando de mãozinha dada, impensável. Mas aqui em Efésios 2,14 é dito que Jesus Cristo é a nossa paz, o qual de ambos, os que estavam longe, os que estavam perto, os judeus, de ambos fez um, tendo derrubado a parede da separação que estava no meio, a équitra, a inimizade. Então, inimizade significa inimizade, que é inimigo, né? Que é inimigo. E lá no mundo grego existiam 3 tipos, ou níveis, vamos chamar de tipo, 3 tipos de inimizade. Existia dentro do mesmo país, dentro da mesma sociedade, que eu acabei até de citar aqui, cruzeirenses e atleticanos, palmeirenses e corintianos. É todo mundo brasileiro, mas dentro das divisões que acontecem dentro de um mesmo povo, ricos e pobres, né? Nerds e vagabundos, sei lá, qual que é o contrário de nerds, né? Burros e nerds, cruzeirenses e americano não, né? Cruzeirenses e atleticano. Dentro de uma mesma sociedade existem classes. Por exemplo, o meu cunhado, ele esteve recentemente lá no Rio de Janeiro. Ele foi fazer uma entrega lá. Eu tenho um amigo com o qual nós estamos trabalhando, o André e eu, o chamado Alexandre Chameron. Ele é casado com uma carioca, mas a violência está demais lá, eles estão se mudando para cá. Ele falou que lá no Rio, os pobres odeiam os ricos, e os ricos odeiam os pobres. Isso é nítido, você sente no ar. Ele diz que isso é o que caracteriza a sociedade carioca, é isso. Quando morre, seja lá uma criança, um adolescente, alguém pobre, os ricos cospem no chão, então tem feito. Eles têm ódio dos pobres. E os pobres só querem saber de matar, de dar tiro no peito e de roubar os ricos. Eles odeiam os ricos. Lá no Rio existe essa divisão atualmente. Os pobres odeiam os ricos e os ricos odeiam os pobres. Porque os pobres favelados que descem lá estão matando os ricos, e os ricos estão explorando e menosprezando os pobres. Então, dentro de um mesmo povo existe uma inimizade entre classes.
entre classes. Existe também, isso olhando da ótica lá de quando Paulo escreveu, a inimizade entre povos diferentes. Bom dia. Entre povos diferentes. A divisão clássica, que todo mundo conhece através dos livros de história, não apenas através da Bíblia, é a divisão entre gregos e bárbaros. Divisão essa que os romanos herdaram. Divisão. Quem não era grego ou romano era bárbaro. Os gregos classificavam todos os outros povos como ignorantes. Eles falavam que Deus dividiu a humanidade, os deuses dividiram a humanidade em duas classes: os gregos e o resto. Os gregos que pensam e o resto que não sabe nada, porque a cultura grega era muito profunda. A cultura grega ela é muito elaborada, muito filosófica. Então quem não tinha aquele nível de escolaridade, aquele nível de conhecimento filosófico, aquele status do grego, para eles eram considerados bárbaros, né? E todo mundo que vivesse fora dos limites do Império Romano era considerado bárbaro, não serve para nada. Por outro lado, o judeu que não é grego, né, portanto ele era um bárbaro, como qualquer outro povo não grego, eles já é que se achavam o melhor povo do mundo. Os gregos se achavam o melhor povo do mundo. O resto é resto. Já o judeu, que para o grego não valia de nada, não serve para nada, é que se considerava o melhor povo do mundo. Nós é que temos Deus, o resto é pagão. E isso existe muito entre americanos e canadenses franceses, entre brasileiros e argentinos, entre romenos e búlgaros, entre franceses e ingleses, entre alemães e poloneses, em qualquer lugar do mundo. Eu já tive um vizinho, que numa época que eu estava passando um aperreio, isso foi lá em 2001, essa família se indignou de saber que eu estava passando necessidade, eu não tinha falado nada com eles, aí quando eles souberam, eles vieram nos socorrer. Porque ele falou, o vizinho é o parente mais próximo, o vizinho ele deveria estar ali para te socorrer. Você deveria estar sempre atento se o seu vizinho não está precisando de alguma coisa, para você servi-lo, principalmente para quem é cristão. Mas na realidade é o contrário. O vizinho é aquele que você mais odeia. O vizinho é aquele que você mais tem inimizade. Nós estamos estudando inimizade, não é? Sempre é aquele que faz barulho na hora que você quer dormir, é aquele que pinta a casa e faz um cheiro ruim na hora que você... É o que incomoda. Existe essa besteira aí de argentino com um brasileiro. Sendo que os argentinos invadem as nossas praias e enchem os bolsos do governo brasileiro de dinheiro, mas o brasileiro finge que odeia o argentino, mas na realidade ele morde a inveja dos bifes gostosos que eles fazem lá. É aqueles bifão gigantes, maravilhosos que o argentino tem. Isso aí é obra da carne. É obra da carne. A obra da carne são conhecidas e são. Inimizades, porfias. O ser humano gosta de estar brigando. Então nós já temos um nível de inimizade que é entre povos. Dentro do mesmo povo, nós temos a inimizade, que é aquela que são as inimizades entre as classes, né? Entre rico e pobre, etc. O que é adepto de uma determinada coisa e aquele que não é. E por fim, nós chegamos no nível de inimizade, que é o que realmente interessa para Paulo, que é o que realmente interessa para o Espírito Santo, que é o que é lógico que os outros também, a inimizade com o povo vizinho é condenável, e a inimizade de classes, a luta de classes também é condenável. Mas o nível que na realidade o Novo Testamento, o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, o apóstolo Paulo quer chegar, é na inimizade entre um homem e outro. Aquilo que te afeta pessoalmente.
aquilo que realmente te contamina. Eu não me lembro agora, tem uma passagem aí, aonde o Paulo, ele fala assim, eu estou pedindo assim com muita força para que Evódia e Síndique, já viu essa passagem? Eram duas irmãs que estavam brigadas na igreja, ou é Efésios, ou é Colossenses, é mais para o finalzinho de alguma carta aí, que ele fala assim, fala para as irmãs lá, fazer parar com essa palhaçada de ficar brigando. É só fazer um ok Google aí, Evódia e Síndique. O mais difícil eu guardei, que é o nome, né? Mas onde então eu não sei. Ele fala assim, fala para essas irmãs aí reconciliar, esse negócio aí não pega bem para a igreja não. A gente é salvo, a gente tem o amor de Deus derramado nos nossos corações, e a gente vai ficar nessa de ficar brigando um com o outro. Porque o trecho de Efésios, tem um trecho aqui de Efésios 4, que eu gosto muito dele, porque ele faz um apelo. Porque tem muita igreja que prega a santidade perfeita. Eles colocam Filipenses 4:2. Eu sabia que era Efésios, Filipenses ou Colossenses. Roga Efódia e roga Síndique. Pense concordamente no Senhor. Sim. Estão pisando a bola as coisas. E pelo contexto a gente vê que esse assunto parece que já foi tocado em outra carta. As duas estavam, se ele está falando, pensem concordemente, pensem em concórdia, é porque estava havendo uma discórdia. Né? Concórdia, discórdia. Antônio do Samina, nós temos o bairro Concórdia, mas não temos o bairro Discórdia. E não pega bem com o crente. Mesmo porque isso é uma obra da carne. E o Senhor fala para a gente se despir dessas coisas e se vestir do novo homem. Se vestir de Jesus Cristo. Despir. Né? Esse é aquele assunto que eu já toquei nele aqui, que é Efésios 4, 22, 23 e 24. Né? Despe o velho homem, dá um banho de renovação do entendimento e veste o novo homem. E essa passagem de Efésios 4, 25 em diante, até de 4, 25 a 5, 21, é uma passagem onde Paulo fala assim: deixa a mentira, porque somos membros uns dos outros. No 4, 26, irai-vos, mas não pequeis. No 27, não dá lugar para o diabo. No 28, aquele que furtava, não furte mais. No 29, não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. No 30, não entristeça o espírito, porque furtar, falar a palavra torpe, odiar, dar lugar para o diabo, falar mentira, irar, entristece o espírito. No 31, 4:31, longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmia, bem assim como toda malícia. Longe. Se o Paulo está falando para a gente parar de mentir, para a gente parar de se irar pecaminosamente, para a gente parar de furtar, para a gente parar de falar besteira, para a gente parar de ser amargoso, colérico, irado, gritador e blasfemo e cheio de malícia, é porque essas coisas acontecem dentro da igreja. É lógico. O ser humano, quando ele converte, ele não, tcharam, eu estou super blindado, nunca mais pecarei. Não é. A Bíblia está escrita exatamente para nos socorrer, nos orientar e nos mostrar qual é o caminho no caso dessas coisas acontecerem. Irmãos, como é que fala lá em 1 João 3,2? Não pequeis. Não é? Exatamente. Ele está levantando a possibilidade do crente pecar. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevi, 1 João, para que vos escrevi, para que não pequeis.
No caso de pecar, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Aí você vai lá no se confessar, você vai lá e confessa. É aquilo que o pastor Geraldo já pregou aqui 1739 vezes. Sacode a poeira, dá a volta por cima e vai para frente, que atrás vem crente. O crente, como o Ivan Araújo já nos ensinou muitas vezes também, ele tem que ser cara de pau. O crente que Deus gosta é o crente cara de pau. Apesar de pecar, ele fala, bem-aventurado aquele a quem o Senhor não leva em conta os seus pecados. O Davi pecava, sacudia a poeira, confessava, dava a volta por cima e seguia em frente, prosseguia para o alvo. Então, se Paulo, o Espírito Santo, está escrevendo em Efésios 4, para a gente parar de furtar, para a gente parar de mentir, para a gente parar de falar a palavra toda, para a gente parar de entristecer o Espírito Santo, é porque existe a possibilidade dessas coisas acontecerem. Tanto é que a Evódia e a Síndica estavam brigadas. Sabia que crente também briga? Crente também fica inimigo, até dentro da igreja, fica inimigo um do outro, fica com um beicinho, fica com raivinha. Não era para ser, né? Mas... Claro, mas para isso mesmo existe o sangue de Jesus Cristo, existe o Espírito Santo, existe a palavra. Porque o que nos diferencia do mundo é que o mundo vai tropeçando, o incrédulo vai tropeçando, não sabe nem o que está tropeçando e prossegue assim mesmo. E essas coisas nos incomodam. Se eu grito com a Elaine, aquilo, nossa, eu vou ficar a semana inteira, enquanto a gente não consertar o Espírito Santo, o Espírito do caso e o Espírito da Elaine, não vai ficar quieto, não é? Eu faço assim, boba, ele, chato, e a gente vira a cara um pouco. Fica até domingo que vem, a primeira coisa que a gente vai fazer, se não for pelo zap, pelo telefone, é reconciliar, porque nos incomoda, faz parte da nova natureza não ter essas coisas. Né? Então, a ectra, que é a inimizade, é uma obra da carne que absolutamente não tem nada a ver com o novo homem, que não tem nada a ver com a igreja, que não tem nada a ver com o caminhar cristão. O crente que tem inimigo, exceto o diabo, né, um inimigo, é bom ele avaliar, né, o seu cristianismo. Né? O crente que odeia alguém, odeia o fulano, como é que um crente pode odiar? Efésios 4, ele está falando aqui que seja, ainda dentro de Efésios 4:32, depois daquela lista de coisas que o Paulo fala para a gente parar de fazer, né, amargura, tal, tá? Antes sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Aí não é aquele versículo horrível que muitos pregadores pregam lá de Mateus, que se vós não perdoardes, Deus também não vai te perdoar. Isso é coisa do Velho Testamento. O Novo Testamento agora é perdoa porque você foi perdoado. Entendeu? Já que é aquela parábola lá, o cara perdoou uma dívida gigantesca e você não vai perdoar uma mixaria. Deus perdoou um pacote de pecado meu que o grampeador do céu nem consegue grampear, de tanto pecado que é. Aí a Elaine fala assim, bobo, eu vou ficar brigado com ela, não vou perdoar uma bobiça dessa. Ou seja, eu perdoo porque eu fui perdoado, eu amo porque eu fui amado. Agora a gente entra no 5:1 de Efésios. Seja, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Você é um filho amado. E se você é um filho amado, andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Ou seja, o nosso caminhar, ele é reflexo daquilo que eu recebi. Eu fui perdoado, eu perdoo. Eu fui amado, eu amo. Então, odiar e ter inimizade está na contramão. Não tem nada a ver com o meu caminhar. É uma obra da carne. Na realidade, a palavra ectra, né, ectra, que é traduzida por inimizade, também em outras traduções, muito apropriadamente, em outros contextos, ele é traduzida por ódio.
Então, ectra é o antônimo exato de ágape. A palavra ágape a gente conhece. É um amor incondicional. Eu escolho amar, independente da pessoa obedecer, do histórico, independente de qualquer coisa. Então, ectra é o antônimo exato de ágape. Por quê? O ágape coloca o outro à frente de si mesmo. Eu já falei aqui que o ágape nos leva a nos colocarmos a nós mesmos em segundo lugar na agenda, em terceiro, em quarto, em quinto, em último. Talvez você até se tire da agenda. Jesus Cristo não vivia em função dele mesmo. Ele vivia sempre em função do outro. Sim. Você traduziu o ectra? Traduziu. Você soletrou o ectra? É E-C-T-R-A? E-C-H-T-H-R-A. E-C-H-T-H-R-A. Tá, obrigada. Ectra. Ectra. É quase nome de loja, né? Ectra. Obrigada. O ágape, ele coloca o outro à frente de si mesmo. O ectra coloca a si mesmo na frente do outro. Se eu tenho uma inimizade com alguém, é porque de alguma maneira eu considero aquela pessoa menos ou menor, ou qualquer coisa que eu sou mais. Né? Então eu estou na frente. Eu é que tenho a prioridade, a primazia. O ágape busca o sumo bem do outro. Ectra busca o mal, a eliminação. O que é que você tem que fazer com o seu inimigo? Você tem que matar. Tem que eliminar. O ideal é que ele não existisse. O ideal é que aquela pessoa, aquele time, aquele país, aquele qualquer coisa nem existisse. Né? Então, se o ágape busca o bem, o ectra busca matar, roubar e destruir. Resumindo, é isso aí. O ágape alarga o círculo, estende a mão e abre o coração. Ectra fecha o círculo, recolhe a mão e fecha o coração. O ágape é fruto do Espírito. Na realidade, quando nós estivermos estudando o fruto do Espírito, que o fruto do Espírito não são os frutos do Espírito. O certo seria dizer os frutos do Espírito. Está falando de 9 coisas. Amor, alegria, paz, benignidade, bondade, longanimidade, fidelidade, que eu gosto de traduzir por fé, mansidão e domínio próprio. São 9 coisas. Mas na realidade é como se fosse um fruto com 9 gomos, cada um de uma cor e de um sabor. É um tutti-fruto. Na realidade, o tutti-fruto do Espírito amor, alegria. E por que amor encabeça, dá início à descrição desse fruto? Porque o ágape é que resume. O ágape é que sintetiza todas as outras manifestações desse fruto. Sem amor, ágape não tem alegria, não tem paz, não tem longanimidade, benignidade, bondade, mansidão, domínio próprio e fé. O ágape é a base, é o alicerce. A gente sabe de outras passagens que o ágape sempre é comparado com outras virtudes, ele sempre ganha ao concurso, né? Ele sempre ganha disparado. Tem inúmeras passagens onde está lá, com fé, esperança e amor. Não tem um. Qual que é o maior desses 3? É o ágape, é o amor. O amor é campeão. O amor é insuperável. Né? Então, onde tem fé, se a fé... Porque tem um hino assim, né? Com fé, esperança e amor. Eu também só sei essa parte. Não sei nem antes nem depois. Mas eu sei que tem um refrãozinho assim. O irmão ali, que ele é da Santíssima. Ele conhece. Já que você tem, eu aceito um copinho d'água, Tenã. Eu acredito no Senhor com fé, esperança e amor. Tem um hino que fala aí. Vê, Elaine, eu aceito um copinho d'água, fazer a favor. Já que você está em pé, eu queria pedir algo, mas está sentado, não incomodar. Então, o ágape é aquilo que resume e sintetiza o fruto do Espírito. O ectra, idem, é aquele que resume e sintetiza todas as obras da carne. O ectra é o âmago, o motor, a origem das obras da carne. Pensa bem que você vê.
que nós estamos falando aqui de prostituição, impureza e lascívia. Quem pensa só em si mesmo, usa os outros para o seu prazer. Ele privilegia a carne. Então, ele pratica a prostituição, a impureza e lascívia. Quem só pensa em si mesmo e se auto-exalta, e considera o outro menos, é o équita, o ódio, a inimizade, essa postura, ele adora como quer. Nós estamos falando aqui de idolatria. Né? Ele é o centro do universo, é o humanismo, né? Ele escolhe. Lembra lá do... Esse copo é tão Molinho. molinho que... Fica mais, vou querer mais um pouquinho. Não, tá ótimo. Obrigadão. Ele é o egocentrismo, ou isso é uma teoria de Satanás aí que avacalhou o planeta por uns 200 anos. Hoje em dia ainda existe, mas existe já em muitas versões diluídas, que é o chamado de humanismo. Quando os pensadores do século XVIII, né, que é a chamada de renascença, né, todo mundo já estudou isso, quando eles voltaram às origens gregas do pensamento, teve aquela explosão da filosofia, das artes e coisa e tal na Europa, teve o Renascimento, teve a Reforma Protestante, tudo foi reformado, todo mundo já estudou história sabe disso. E na época surgiu o tal do humanismo. O que eles fizeram? Deus morreu, tira ele de cena, coloca o homem em cena. O grande mantra, né, o grande slogan ou ditado que resumia essa época, né, da Renascença, do nascimento do humanismo, é: o homem é a medida de todas as coisas. Um filósofo lá falou isso. O homem é o centro do universo. O homem é o centro de tudo. O homem substituiu Deus, né, naquela época, daquele pensamento. E isso ainda chega até nós de alguma forma, que foi só há 200, 300 anos atrás. Então, o équitra, que é a inimizade ou o ódio, ou essa atitude egocêntrica, é ele que resume todas as obras da carne. Porque quem só pensa em si, se auto-exalta, usa os outros para o seu prazer, que é prostituição, impureza, lascívia, adora como quer, que é a idolatria, se alivia e busca o mal do outro, que é o sentido de farmaqueia, buscar o alívio, né, no caso positivo da farmaqueia, que é o uso do fármaco. Depois tem o abuso e depois tem o uso do mal, que é a feitiçaria. A gente estudou isso aqui durante dois domingos. Ele contende porfias, ele enciuma, que é ciúme, ele inveja, ele tem ira, ele rivaliza, ele discorda, ele divide e ele exagera. Isso aqui dando um resumo já do restinho das obras da carne que nós vamos estudar. Ou seja, équitra é o motor de todas as obras da carne. Sendo que équitra eu acabei de falar o motor, ele é a parte que a gente pode chamar de causa. Mas toda causa gera uma consequência. E toda consequência tem uma causa. E a consequência da inimizade, né, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria e feitiçaria, e nós estamos aqui, équitra e eres, inimizades e porfias, inimizades e brigas. É o par de équitra, inimizade, é eres, briga, porfia, contenda, rixa, disputa. Pode-se dizer que équitra e eres têm uma ligação muito grande uma com a outra. Équitra e inimizade é o estado ou atitude mental. E eres é o resultado na vida real dessa disposição. O cara está a fim de brigar, mais cedo ou mais tarde ele vai brigar. Já viu esse pessoal aí, os bombados aí, os patolão, que faz, como é que fala, segurança de loja?
de boate, não sei. Outro dia passou na reportagem 2 aí, bateram em alguém até morrer. Passou, não sei se vocês assistem o noticiário, 2 bombadão desse aí espancaram um cara lá, um rapaz novo, de 20, 21 anos, por causa de 15 contas, discutiram lá por causa de 15 reais na conta lá. E os bombadão, eles estão lá bombadão, falam, não, a gente pratica as armas marciais, é só para paz. Mas assim que tem uma oportunidade de dar umas bolachas em alguém, eles dão. Porque eles gostam de exibir. Ou seja, a consequência desse espírito de ódio e de inimizade é a briga. É o desdobramento violento. Para os gregos, Eris é a deusa da contenda. Era uma das forças mais malignas da vida, produtora da violência e da morte. Eris é um dos males que caracterizam o mundo pagão. Isso está lá em Romanos 1:29. Romanos 1:29. Vou dar uma listinha suja aqui também, o Paulo em Romanos 1. Cheios de toda, cheios de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos, e ele vai. Então é uma das características do perdido, é ser brigão, é ser contencioso. O mundo pagão é um mundo dividido, é um mundo de relacionamentos quebrados e interrompidos. Ao cristão é proibido viver nesse tipo de atitude, em inúmeras passagens. Como, por exemplo, agora o pastor já veio aqui para frente, não vai dar tempo para ler, mas como, por exemplo, em Romanos 1, Romanos 13:13, em 1 Coríntios 1:1, em 1 Coríntios 3:3, e em 2 Coríntios 12:20. Ou seja, isso não faz parte da característica de um crente. Atenção, qualquer nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Quando ele cantar, isso não me engano, está lá em João 15. Atenção, qual que é a grande característica do cristão e do crente? Nisto conhecerão que sois, se tiverdes ódio um pelos outros e brigar bastante, tem alguma coisa a ver? Cristo, o cristianismo, a vida cristã, a nova natureza, com a pessoa ter muitos inimigos e ser uma pessoa cheia de ódio que briga muito. Qual que é a grande característica dos crentes? Eles odeiam bastante, criticam todo mundo e têm ódio de todo mundo. Não tem nada a ver. Como é que era criar? Cristo era uma pessoa cheia de ódio, não ajudava ninguém, vivia brigando com todo mundo. Não tem nada a ver. É Eris que divide a igreja de Corinto em facções e partidos. Aí nós vamos ver lá nas obras da carne que o próximo passo são os partidos, são as facções, são as divisões. Ou seja, a Eris trouxe divisão onde deveria haver união. Paulo escreve que aqueles que pregam em concorrência maligna contra a sua pessoa, isso também lá em Filipenses, onde Paulo fala assim, não, eu sei que tem gente que está pregando por aí, por inveja, para ver se com isso eles me deixam enciumado, com raiva, porque entre aspas eles estão produzindo mais fruto do que eu. Eu não estou nem aí, o Paulo fala, que Cristo seja pregado, seja por amor, seja por inveja, contanto que ele está sendo pregado, não me importa o porquê. Mas o pessoal estava pregando por inimizade, por ódio e por inveja de Paulo. Aí a gente chega no significado mais profundo, o verdadeiro, o que nos interessa, a questão da Eris, né? A questão das brigas, das contendas. Eris invade a igreja e torna-se característica da igreja quando os líderes e os membros têm em conceito mais alto as pessoas, os partidos, os lemas e as questões pessoais do que o conceito que tem de Jesus Cristo. Ou seja, se existe algum tipo de inimizade, de divisão, de briga dentro da igreja, com certeza o motivo dessa inimizade, dessa briga, dessa contenda
é qualquer coisa que não seja Jesus Cristo. É algo que eu penso de Jesus Cristo. É a minha teologia a respeito de Jesus Cristo. É um ponto. Muitas vezes as pessoas brigam dentro da igreja para defender um ponto de vista teológico. Eu mesmo já briguei muito. Eu já fui até expulso de igreja por causa disso, porque na época era a doutrina do Espírito Santo. É horrível isso. Se você nota, por exemplo, se eu falar uma besteira aqui, ao invés de levantar uma polêmica, uma contenda aqui durante a própria escola dominical, me chama depois no cantinho, pastor, o que você falou? Besteira lá. A palavra mostra claramente que não tem nada a ver com o que você falou. Pô, irmão, no domingo seguinte, ele falou, irmão, errata. Onde eu falei domingo passado tal coisa, na realidade estou falando outra coisa. Agora, eu já vi, todo mundo já viu isso acontecer, o pastor está pregando, um cara levanta lá no meio da multidão, você está errado aí. Isso aí acaba com o som, nossa, isso aí é péssimo. E muitas vezes, porque se ele tivesse cheio do Espírito e guiado por Jesus Cristo, não seria aquela forma que ele agiria. Porque isso acaba gerando divisão, briga, ódio, inimizade. Se isso acontece, é porque alguma opinião, algum lema, alguma questão pessoal, algum conceito pessoal tem mais valor para aquela pessoa do que o amor pela igreja, o amor pela união, o amor pela unidade, o amor por Jesus Cristo. Sempre que Jesus Cristo é destituído do lugar central de uma igreja, todos os relacionamentos pessoais desandam. Quando um homem prega uma teologia em lugar de um evangelho, aí aparece a Eres, o ódio, a contenda, a inimizade. Eres nem sequer consegue penetrar na igreja se Cristo for soberano ali. Amém? Semana que vem a gente prossegue com mais um casal nefasto, né? Hoje nós vimos aqui a Équita e Eres, inimizades e porfias. Na semana que vem nós vamos ver ciúmes e invejas. Nós vamos pular o ira, discórdia, dissensão, facção, e nós vamos ver que os zelos e o fitonos têm mais a ver, que é ciúmes e invejas. Não percam. Amém? Pastor Geraldo.